Ok, pessoal, então, fazendo aqui um vídeo aqui para vocês, né, comentando sobre algumas condições, né, atmosféricas aqui de Fortaleza, aqui no Ceará, nesse dia aqui, 25/8/2021, né. As condições, na verdade, são duas, né, temperatura e umidade, né, com o desenvolvimento delas ao longo desse dia, e também acompanhado de uma terceira aqui, que seria a sensação térmica. Ok? Lembrando, nós estamos aqui utilizando o horário UTC. Esse horário UTC é com relação ao horário de Greenwich, né? E Fortaleza está 3 horas a menos do que o horário de Greenwich, né? Ou seja, quando ele se refere aqui, por exemplo, a essas condições de temperatura, umidade, sensação térmica às 20 horas, na verdade são 3 horas a menos. Então aqui em Fortaleza, na verdade, são as 17 horas. Ok? Então, observando aqui as condições ao longo do dia, pessoal, nesse trecho aqui do gráfico, nós observamos o seguinte, né? Amanheceu, o Sol começou a esquentar a superfície, a esquentar o ar. Depois aqui, nós já estamos no cair da tarde, né? A temperatura, obviamente, vai diminuindo. Mas o que nós observamos aqui? Ao longo do dia, como a temperatura vai aumentando, o que acontece com as massas de ar? As moléculas de ar, melhor dizendo, a molécula de ar ela vai se afastando uma da outra, vai aumentando o espaço entre elas, o vapor de água lá presente ele vai ficar menos concentrado, então a umidade ela vai cair. Ou seja, então observamos aqui, ó, não por coincidência, conforme a temperatura vai aumentando, a umidade vai caindo. E conforme a temperatura vai caindo, a umidade vai aumentando. Ok? E aqui nós observamos que ao longo do dia a sensação térmica, né, ou seja, a nossa percepção de temperatura, do calor, foi menor do que a que realmente foi medida. Isso aqui devido a quê? Devido, devido justamente à questão dos ventos. Né? Nós estamos na época dos ventos aqui em Fortaleza, né? Onde a frequência e a intensidade, a velocidade dos ventos aumenta muito, então você tem essa sensação de redução. Tá, deixa eu parar aqui o celular. Você tem essa redução aqui, essa redução na sensação da temperatura. Ok? Então, essa aqui seria uma explicação para que essa sensação térmica, você tenha uma temperatura ficasse menos desconfortável, vamos dizer assim, devido à questão dos ventos. Tá certo? E é comum aqui a partir do inverno aqui no hemisfério norte, né, que começou em junho e vai até setembro. Apesar de Fortaleza, assim, tá no hemisfério sul, desculpa, inverno aqui no hemisfério sul, né? Embora Fortaleza esteja assim, um pouco próxima do Equador, que na prática não dá uma diferença assim tão significativa quanto no sul do país, claro, mas você tem aqui uma redução pelo menos da sensação térmica, ok? Então isso aqui foi o que aconteceu de manhã, do começo da manhã até aqui o finalzinho da tarde, melhor dizendo, ok? A partir da manhã, ao longo de todo o dia até o finalzinho da tarde. Muito bem, então vamos ver aqui, pessoal, o que aconteceu à noite. À noite, esse trecho aqui. Ó. Durante a noite, o que nós observamos? O Sol, no dia anterior, ele se pôs, a fonte de calor, né? Se pôs, que foi o Sol, e a temperatura foi diminuindo. Conforme a temperatura foi diminuindo, por quê? Porque a superfície que aqueceu ao longo de todo o dia, ela vai esfriando durante a noite. Se vai esfriando, ó, então você tem um aumento aqui da umidade, ou seja, a umidade que diminuiu aqui ao longo de todo o dia, né, no dia anterior. Né, não temos o gráfico do dia anterior, mas aqui só para vocês terem uma noção qualitativa, né, que diminuiu, depois aumentou no dia anterior. Ela foi aumentando durante a madrugada, por quê? Porque você teve uma redução da temperatura. Reduziu a temperatura, as moléculas de ar ficaram mais próximas, o vapor d'água ficou mais concentrado e aí subiu a umidade, ok? E subiu a umidade. E, consequentemente, aqui, ó, você teve também, devido aos ventos, uma redução da sensação térmica, né? A sensação térmica aqui também foi menor do que a temperatura efetivamente medida. Agora vamos aqui, ó, no finalzinho da madrugada, começo da manhã, que é essa parte do meio aqui. Nesse período aqui, tá? Vou focar aqui para vocês. No finalzinho da manhã, no finalzinho da madrugada e começo da manhã, você teve essa situação aqui, em que a temperatura ela baixou muito, né? Foi baixando, foi baixando, foi baixando, foi baixando, e a umidade teve esse pico aqui, ó, essa grande subida. Por quê? Porque baixou a temperatura, o ar ficou mais concentrado,
né, e aumentou a umidade. Ok? Tanto é assim, pessoal, que você observa ó, que a sensação térmica ficou ligeiramente superior à temperatura medida. Ligeiramente superior, não tanto, né? Porque aqui o Sol ainda não tinha saído, ou pelo menos não tinha saído com toda a sua força. Tá? E nesse caso aqui, embora esteja um pouquinho de vento aqui e ainda não, você não tenha o Sol, né, começando a se tornar sensível, então o maior papel aqui foi da umidade, né, que provocou uma sensação, um aumento, né, na sensação térmica aqui. Então, mais do que o Sol e do que o vento, né, o papel preponderante aqui foi da umidade. Ok, pessoal? Então, só para dar essa explicaçãozinha rápida aqui para vocês, né, falando aqui, né, esse gráfico aqui dá para a gente dar uma verdadeira aula sobre ele, né, mas aqui foi só uma explicação rápida, né, sobre a interação entre essas duas, vamos dizer assim, variáveis climáticas, né? Aqui é a questão da temperatura e a questão da umidade, né? E no que isso aqui impacta na sensação térmica. Embora o principal aqui para a sensação térmica ter dado menor, né, ao longo de todo o dia, foi justamente a presença da estação dos ventos aqui no Ceará. Ok, pessoal? Espero que foi uma aula assim meio... Aula não, né? Uma explicação assim meio rápida, né? Com algumas falhazinhas aqui no começo, mas espero que tenha, assim, no geral, tenha ficado bem entendido. Ok? Então, obrigado aí, pessoal, por terem assistido. Até mais.